Aqui estamos nós, mais uma vez reunidos em comunhão. Este programa de que você participa, assim como se fosse uma mesa redonda, refletindo junto com você, querido irmão, querida irmã, e a gente agradece a sua presença. Nós nos debruçamos sobre algum tema importante. E qual é o tema importante deste programa, deste Em Comunhão? A festa de Nossa Senhora Aparecida. Já se aproxima, espero que os corações já estejam vibrando para que celebremos uma novena e uma festa assim, realmente com aquela esperança de que Nossa Senhora vai caminhando conosco e Nossa Senhora vai nos libertar totalmente dessa pandemia e vai nos proporcionar mais uma vez termos a nossa basílica cheia de tantos e tantos peregrinos. Ainda estamos tomando bastante cuidado para que não volte novamente a crescer o número de contaminados, mortes, óbitos. A gente pede muito a Nossa Senhora, perdemos muitos irmãos, ainda há muita dor nos corações, mas pode ter certeza, a vida continua e a nossa missão também continua. E é sempre com Maria. E é esse o tema deste ano, um tema muito importante, profundamente bíblico. Esse tema, com Maria, somos povo de Deus, unido pela aliança. Com Maria, somos povo de Deus, unido pela aliança. Um tema que se encontra aí dentro das páginas da Bíblia, um tema que faz parte da nossa realidade de ser cristão, de ser cristã. Eu digo sempre, são dois pilares importantíssimos quando eu digo assim, eu sou cristão, eu sou católico. Isso significa que eu sou povo de Deus, eu vivo numa aliança profunda com nosso Senhor Jesus Cristo. E para a gente poder conversar sobre isso, mais uma vez eu convidei o meu confrade, Padre Domingos Sávio da Silva. Bem-vindo, Padre Domingos. Obrigado, Padre Ulisses. Uma alegria sempre estar aqui nesse programa e através aí dos meios de comunicação de que nós dispomos, podermos manifestar um pouquinho, né, os nossos anseios, um pouquinho da nossa experiência de fé, ou daquilo que nós queremos que seja a experiência de fé para nós também. Então agradeço logo de começo essa nova oportunidade que nos é dada. Isso. E não esqueça que o Padre Domingos está sempre com aquela imensa Bíblia no colo, viu? É uma criança que ele vai acalentando sempre, é essa Bíblia que ele conhece com tanto amor, com tanto carinho. E é bom demais isso aí. Mas tem também o querido professor Lino Rampazzo, está sempre aqui conosco. Lino, bem-vindo. Muito obrigado. Nós pertencemos ao povo de Deus, então não posso ficar trancado no meu quarto, porque está em contato. Que bom, viu? E a gente vai partilhar então com vocês aquilo que para nós serão 9 dias de novena, 9 dias de oração, preparando a grande festa de Nossa Senhora. E com Nossa Senhora a gente vai ver a maravilha de ser povo de Deus, a maravilha desta aliança, a maravilha de uma aliança celebrada nos 10 mandamentos, uma aliança celebrada nas bem-aventuranças, uma aliança que é tão importante para nós como unidade entre nós e unidade com Jesus, e uma aliança que Maria Santíssima vivenciou profundamente como, digamos assim, a irmã mais velha desse povo de Deus, que se tornou a mãe de todos nós. Vamos então, minha gente, junto com o professor Lino, ele que é doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, né? Lateranense. Perto de onde o senhor morou, é? Exatamente. Na mesma... Via Merolana. Então, continuando. E abrimos o nosso programa sempre com um versículo da Bíblia Sagrada. Vamos buscar esse versículo na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 5, de 9 a 10. Mas vós sois raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa, povo conquistado por Deus, para proclamar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Antes não éreis um povo, mas agora sois povo de Deus. Estáveis excluídos da misericórdia, mas agora obtivestes a misericórdia. Vamos fazer ecoar em nosso coração esse texto tão bonito, tão maravilhoso da carta de Pedro, o nosso primeiro Papa, né? E eu já pergunto logo para o Padre Domingos Sávio como é que ecoa não somente esse texto, mas também, Domingos, o próprio tema da novena, com Maria somos povo de Deus unido pela aliança. Gostou desse tema? Demais, né, Padre Ulisses? Muito bonito, porque é bíblico, né? E sendo bíblico, nós acreditamos que é inspirado também, né? Tem aí
como que a garantia, a chancela de Deus, não é? É o grande sonho de Deus, que nos quer a sua imagem e semelhança, e Deus, ele não é único, ele é a Trindade. Então ele quer uma família, que a terra seja uma família. E depois também essa questão de povo de Deus, que é alguma coisa realmente bastante importante. Deus sempre sonhou, quer dizer, nós acreditamos que Deus ele vai constituindo esse povo de que fala ali, raça escolhida e tudo mais, a partir de uma experiência que esse mesmo povo acabava de fazer no Egito. Então Deus queria que o Egito acabasse, não existisse mais aquela experiência. Então o sonho dele é que realmente um povo escolhido por ele, raça eleita e tudo mais, vivesse esse sonho de Deus. Então acho que Nossa Senhora, claro que ela vai estar dentro dessa preparação que Deus vai fazendo para até um dia viver em plenitude ou poder ver em plenitude o seu sonho realizado. Ela está dentro de tudo isso, como certamente nós vamos poder aprofundar um pouco no dia de hoje. Não tem dúvida alguma. Lina, você gostou desse tema da novena deste ano? Com Maria somos povo de Deus, unido pela aliança? E gostaria de ressaltar um aspecto interessante. Podemos falar de palavra-chave. Sim. 3 palavras-chave. Maria, povo de Deus, aliança. Estas palavras-chave nos leva a entrar no coração da nossa fé. E começamos com o Pai Nosso. Não estou rezando Pai meu, pagando Pai Nosso. Nós somos um povo, somos uma família. E depois, certamente, como diz São Pedro nos Atos dos Apóstolos, individualmente, quem teme a Deus e pratica a justiça é agradável a Deus. Mas Deus, mesmo assim, quis se manifestar a um povo. Nós participamos da celebração eucarística em que, repetindo as palavras de Jesus, vamos celebrar a nova e eterna aliança. Havia a antiga aliança com o povo de Israel e a nova aliança com o povo de Deus, que é a Igreja. Então são palavras-chave que nos levam a refletir sobre os fundamentos da nossa fé. E permita-me citar, já fiz outro programa com o senhor, um protestante que está em diálogo com os católicos, já faleceu, von Alme, que dizia que Maria participou do complô de Deus para salvar a humanidade. Complô de Deus. O complô de Deus para salvar a humanidade, e Maria está neste ponto. Interessante, um protestante, repito, em diálogo com os católicos, que valoriza muito esta função extraordinária de Maria para o povo de Deus, que Deus salva este povo. Então, Maria, povo de Deus, aliança. Isso é muito importante, né? E a gente vai aprofundar, evidentemente, esse tema, minha gente, porque nós somos católicos, Deus seja louvado, né? Nós somos devotos de Nossa Senhora, é tão bom. Agora, muitas vezes a gente esquece dessa dimensão tão bonita, povo de Deus, porque nós não somos, em primeiro lugar, um Estado pontifício, um Vaticano, nós não somos, em primeiro lugar, uma estrutura de Papa, cardeais, bispos, padres, diáconos. Isso tudo, minha gente, é alguma coisa que não é a estrutura que nos define, mas essa pertença ao povo de Deus, né? Não somos, muito menos ainda, não deveríamos ser uma empresa. E pegar o âmago, pegar a essência desta beleza de ser povo de Deus é o que nós vamos fazer. Um primeiro momento, povo de Deus. Um segundo momento, aliança. As duas coisas estão conectadas, assim como estão ligadas por Maria, que dizia o Lino, faz parte do complô de Deus pela nossa salvação. Mas é tão importante, então, que a gente comece olhando esse povo de Deus. E aí eu já vou pedir para o Padre Domingos Sávio, que já cantou tanta vez, também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. O que você vem para você, povo de Deus? De onde brota essa consciência, ser povo de Deus? Seria o povo alternativo de Deus, é quase que Deus retomando os seus sonhos. Sim. Que nunca ele vai desistir desse sonho dele. Que é interessante quando nós vamos lá ao livro do Êxodo, por exemplo, no capítulo 19, versículos 5 e 6, praticamente São Pedro ele assumiu essa ideia que nós temos naqueles 2 versículos do Êxodo para dizer aquilo que nós acabamos de ouvir dele mais uma vez. Então ali, Deus vai dizer que
ele escolheu um povo que é o seu tesouro particular, quer dizer, é a pupila dele. Sei. Por que esse povo é o tesouro de Deus? Porque é uma raça santa, mas principalmente é um povo sacerdotal. Quer dizer, sacerdote, quer dizer, aquele que santifica. Então Deus sonha com um povo que vai santificar. Claro que nós vamos aprofundar um pouco depois a aliança, mas a partir da aliança, então o povo, podemos dizer que ele assume a santidade de Deus, mas agora ele é um povo sacerdotal. Enquanto povo, entre as nações, ele, como podemos dizer, ele vai santificar, ele vai divinizar os relacionamentos dentro de todos os povos. Sim. E esse povo de Deus, por exemplo, podemos ver também lá já quando Deus chama Abraão. Só que Deus não chama só Abraão, Abraão e a descendência. E qual que é o sonho de Deus quando chama Abraão e a descendência? Na sua descendência, então fundamentalmente no povo, eu quero abençoar todas as nações da terra. Então é um povo alternativo ao Egito. Nada de dominadores e dominados, nada disso. Vai ser exatamente a partir da aliança. Então um povo alternativo a serviço da família das nações ou do concerto das nações. Então realmente é uma maravilha essa proposta. Ser igreja é ser convocado para ser povo de Deus. Exatamente. Ser chamado por Deus, convocado para fazer parte deste povo de Deus, né? Ao mesmo tempo, não é, Domingos? Eu acho que a questão povo de Deus, às vezes eu tenho a impressão, e se não me engano, talvez o próprio profeta Jonas seja um sinal, de que de repente a gente pensa, é um privilégio nosso. Nós somos católicos, nós somos judeus, nós somos povo de Deus, e não assim, digamos, um modelo que Deus propõe para a humanidade toda, né? E eu acho que a tentação que a gente sempre teve é a tentação do fechamento, né? Como se fôssemos os privilegiados de Deus, né? E aí o resto já está entregue na mão do diabo, são os gentios, né? E, se não me engano, um pouco foi o problema de Jonas, né? Falar, eu não vou converter os outros não, que nós somos um povo de Deus, né? Os outros que se virem, né? Como que é essa, digamos assim, como que Deus sonha esse povo dele, e mesmo essa seleção que ele faz de, digamos assim, privilegiar a sua comunicação com aquele povo israelita, né? Era para ser exclusivo ou era para ser um modelo a se estender? Acho que são os dois perigos que o povo sempre corria, esse povo querido por Deus, sonhado por Deus. Por um lado, como nós vemos até mesmo na própria caminhada do povo, a saudade do Egito, quer dizer, não quebra, não percebe que a libertação, como o próprio texto vai dizer, quer dizer, por uma terra ampla, não é uma fornalha de ferro que era o Egito, uma terra ampla, onde corre leite e mel, quer dizer, um modo de expressar um lugar de liberdade, de fraternidade. Por um lado, a saudade do Egito. Parece que enraizou tanto que não sai do coração do povo. E outro lado, que esse fundamental, quer dizer, é o meu tesouro particular, mas no concerto das nações, é em vista das nações. Como no caso, claro que Jonas é uma parábola, podemos dizer, é uma narrativa do profeta Jonas, que não queria ir lá pregar conversão, né, para os ninivitas, quer dizer, Nínive é a capital dos assírios, que foi um dos povos mais terríveis contra o povo de Deus. E Deus manda o profeta ir lá pregar conversão. E quando ele vai lá prega conversão, que Nínive vai ser destruída, e Deus se arrepende, o profeta se decepciona com Deus. Se decepciona completamente. Para começar, ele não queria ir, mas o peixe engole e vai lá e leva o Jonas para lá. Quer dizer, mostrando exatamente isto. O povo sente aquilo como um privilégio. Nós somos o povo de Deus e o resto que se dane, não temos nada a ver com o resto do povo. Mas já lá na vocação do pai do povo, do patriarca, o primeiro patriarca, Abraão, já é: em você e na sua descendência eu quero abençoar, quer dizer, levar essa proposta de terra prometida, de liberdade para todas as nações. Exato, né? Eu tenho a impressão de que esse povo de Deus não é lá no céu, não é, Lina, que vai acontecer. Esse povo de Deus é uma conquista constante, um desafio constante para nós aqui na terra, né? Primeiro que Deus não se conforma com ninguém escravo, né? Tem que haver sempre um êxodo, uma libertação
da escravidão, né? Segundo, esse povo tem que ter onde viver. A terra prometida, né, é um direito de todo ser humano. Poder onde que a gente vai viver, né? E depois, esse povo, e a gente vai ver no outro momento, né, vivo, que seja fiel a uma aliança, senão, como diz o Padre Domingos, né, lá vem a saudade da cebola do Egito, a saudade da escravidão, a saudade dos deuses, né, e pronto, e se desfaz novamente o povo de Deus. É toda uma história de desafio que se repete ao longo dos séculos, né? Fez uma referência ao livro de Jonas, eu faço uma outra referência, permitir, o livro de Ruth. Ruth é uma pagã que casa com um judeu. E já um anúncio, aliás, o mesmo Mateus, quando fala da genealogia de Jesus, coloca, entre outras, esta pagã que vai fazer parte do povo de Israel. É já um pré-anúncio desta vocação universal da salvação de Deus. E depois Jesus que manda anunciar o Evangelho para toda criatura, sem nenhuma distinção final do Evangelho de Mateus. Então, esta destinação universal. Agora, os cristãos das várias denominações, nós especificamente católicos, temos os 5 talentos. Recebemos muito mais para ser sinal de salvação para os outros. Depois, eu participei na missa, não participei da missa, mas ele nunca ouviu falar de Cristo. Como é que vai se salvar? Estava com fome, me deste de comer. Estava com sede, me deste de beber, etc. A atitude diante do próprio irmão necessitado. Então, não fico fechado em mim mesmo. Eu pertenço a este grande povo da humanidade, criado por Deus, onde alguns têm uma vocação especial. Nós, se somos cristãos, para nós católicos, é um privilégio, não é uma grande responsabilidade. Nós recebemos mais e temos esta tarefa de dar um testemunho ainda mais forte. E tudo isso que a gente lê na Bíblia, aí nas primeiras páginas, ali no Pentateuco, né? Parece que é um esquema de uma história de povo que se repete. É um Pentateuco sempre se renovando ao longo da história, né? E hoje somos nós esse povo de Deus, né? E sempre na tentação de muitas vezes da cebola do Egito, de tudo aquilo que nos atrai tremendamente dentro de um mundo faraônico, e a dificuldade imensa de vivermos aquilo que é ser povo de Deus e não de outro. Que é interessante que a aliança vai ser vista melhor em outro momento, mas aliança, e a partir da aliança, quer dizer, já o começo da caminhada do povo acontece no deserto. E vai durar 40 anos, quer dizer, 40 é o número bíblico que simboliza a duração de uma vida, de uma geração. Então, esse povo, e o deserto, ele é preparação para entrar na terra prometida. E deserto lembra exatamente isso, quer dizer, é mudança de coração, é mudança profunda. E por isso que o povo até mesmo desiste de vez em quando daquele projeto que ele tem que fazer de se converter, realmente de ir arrancando as raízes egípcias do seu coração, né, de dominação e tudo mais, de exclusivismo e tudo, e vontade realmente de desistir e voltar para o Egito. Mas acontece no deserto. E aqui, junto com o professor Lino, com o Padre Domingos Sávio, nós estamos procurando aprofundar um pouquinho essas, digamos assim, chaves desta novena. Maria, em primeiro lugar, povo de Deus e aliança. E perceber que essas 3 chaves, elas se interagem, elas estão unidas para nos identificar como cristãos verdadeiros. E aí então, Padre Domingos, professor Lino, né? Eu acho muito bonita a expressão que vem ali no Antigo Testamento. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Né? É toda uma manifestação de Deus que começa ali com Moisés, né? Deus falando, eu sou Deus, ou seja, eu sou aquele que é, entende? Eu não sou fulano, cicrano, não. Eu sou aquele que é, aquele que existe, aquele que toma conta de todo o cosmos. É importante também a gente perceber que a não conformidade de Deus, ou melhor, Deus ouve o clamor do sofrimento do seu povo, né? E Ele não quer isso.
né? Então, de qualquer forma, com coragem, sem coragem, Moisés tem que liderar esse povo, né? Êxodo, libertação, Sinai, e vem aí então no Sinai esse contrato: eu sou o Deus de vocês, né? E vocês vão ser o meu povo, né? Eu acho que houve até um rito ali, né, para celebrar isso aí. E a aliança. O contrato é a aliança. Aliança entre Deus e o povo de Israel. O padre Domingos Sá falava da saudade da cebola do Egito. No Egito, nas cebolas, eles não tinham a consciência de povo. Agora, diante do Monte Sinai, ele tem esta consciência. Ele faz a Assembleia de Deus. Sim. Interessante que aquela denominação cristã que existe no Brasil, Assembleia de Deus, no fundo é a tradução desta expressão hebraica. Kal Javé, que está diante do Monte Sinai para fazer aliança com Deus. É um momento forte, temos os dois momentos e depois vão fazer aliança no Monte Sinai. Vamos passar para a Eucaristia, a consagração do pão e do vinho. No fundo, lembra esses dois momentos. Eles comiam pão sem fermento. Jesus pega este pão sem fermento e dá o seu corpo. E depois faz aliança no Monte Sinai, mas Jesus anuncia a nova e eterna aliança. Então, este conceito de aliança é fundamental. Aliás, quando nós falamos de Antigo e Novo Testamento, é Antiga e Nova Aliança. Conceito básico, por isso falei no início do programa, palavra-chave, as ideias fortes da nossa fé cristã. Uma das grandes ideias é a aliança. Como é que foi essa passagem na própria pregação de Jesus, né? Nós cristãos podemos nos chamar de povo de Deus? Sem dúvida, que podemos dizer até mesmo assim que esse povo de Deus, quer dizer, a grande motivação para Deus ter um povo era exatamente que esse povo levasse a sua proposta de vida, de solidariedade, quer dizer, de uma humanidade alternativa para o concerto das nações, para todas as nações. Agora, a grande diferença que existe até entre a antiga para a nova aliança, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 15, Deus faz aliança com Abraão, quando Abraão parte tirar 3 animais e um facho de luz passa pelo meio dos animais, simbolizando Deus, como que Deus pisando no sangue dos animais, mas como que simbolizando o seu sangue, se Deus tivesse sangue, claro que era símbolo, né? Então Deus, ele faz aliança com Abraão de dar o quê? Descendência e dar terra, é dar. Então não é pagar nada, é dar, é gratuidade. Então Deus, assim, no sangue dos animais, ele se compromete a sua vida de dar, porque ele pisou no sangue. E podemos dizer assim, como que Deus ele empata a vida dele, a sua divindade. Como dizer, se eu não cumprir o que eu estou prometendo, eu não sou mais Deus. Seria nesse sentido, é o sentido profundo da aliança. O paraíso não pode ser um sonho para depois da morte. O paraíso Deus criou aqui na Terra e o ser humano abandonou o paraíso e vive na confusão desse caos que muitas vezes é um mundo de violência, de guerras, de histórias dolorosas ao longo de tantos séculos. Mas o paraíso foi criado para a gente conquistar aqui na Terra, a Terra prometida que os judeus, os israelitas conseguiram chegar, né? E nós estamos procurando por essa terra o tempo todo. Mas eu gostaria do Lino agora, eu acho, Lino, que a nossa consciência de povo de Deus, ela se fragilizou no correr dos séculos, né? E fragilizada nesse sentido de que a instituição, a hierarquia, a organização parece ter prevalecido. Aí você tem aí o seu documento do Concílio Vaticano II, quando ele quer definir a Igreja, o que é que ele diz para nós, tentando renovar toda essa concepção bíblica de povo de Deus. Então, o acontecimento mais importante da história da Igreja no século XX foi certamente o Concílio Vaticano II. Sim, graças a Deus. E um documento básico é quando que a Igreja fala de si mesma. É o documento sobre a Igreja. Sim. E começa a falar do Papa, dos bispos, não, começa a falar da Igreja como povo de Deus. Né? É o primeiro capítulo ali.
vamos dizer, o primeiro fala da igreja em geral, Sim. depois especificamente o capítulo 2 fala da igreja como povo de Deus. Depois, o povo de Deus feito por quê? Pela hierarquia, em outro capítulo, pelos leigos, pelos religiosos, são as várias categorias do povo de Deus, mas o ponto de partida é o povo de Deus. É o número 9, se permite só ler o início desse documento. Esse é muito bonito. Diz, aliás, citei antes, em qualquer época, em qualquer povo, é aceito por Deus todo aquele que o teme e pratica a justiça. Então, uma salvação individual. Mas daí vamos passar para o conceito de povo. Aprove contudo a Deus santificar e salvar os homens não singularmente, sem nenhuma conexão uns com os outros, mas constituí-lo num povo que o conhecesse na verdade e santamente o servisse. Não vou para frente agora com a internet, já vai pegar esta de graça. É só escrever documento sobre a igreja, no número 9, apresenta a igreja neste aspecto de povo de Deus. Desde o começo, este é o projeto de Deus. Agora, gostaria de acrescentar toda esta reflexão no tempo que estamos vivendo. Certamente. Desde a assim chamada modernidade, quando o homem deixa de lado a fé religiosa, quer construir o mundo só com a sua razão. A sua ciência. A sua ciência, entendeu? Ótimo, porque foi um desenvolvimento científico extraordinário. Sim. Mas será que eu posso esquecer a dimensão religiosa? E aos poucos chegamos nos dias de hoje, que chama de pós-modernidade. A modernidade é construir só com a minha razão humana, sem reflexões religiosas. Agora, hoje o homem ficou decepcionado com tantas produções da técnica. Permita-me citar, o meu pai ficou 2 anos em campo de concentração nazista. Então, quando voltou, casou, eu sou o primeiro filho. Então, minha mãe me falava que fugia da casa dela quando havia os bombardeamentos. Esta é a tecnologia. A tecnologia nos deu 2 guerras mundiais. Milhões e milhões de mortes. Será que a técnica resolve tudo? E hoje se fala tanto do meio ambiente destruído por estes poderes humanos. Então, a razão também está decepcionando. E qual é a situação atual chamada de pós-modernidade? O homem se fecha em si mesmo, o individualismo. E daí colocar o conceito de povo de Deus numa mentalidade extremamente individualista. Certo. Este povo que hoje volta a cebola do Egito, hoje, é o nosso individualismo. Quando estava no Egito, não tinha a consciência de povo. Sim. Agora vamos pensar aos desafios dos dias de hoje. Por exemplo, milhões de refugiados. Estão fugindo da guerra da Síria. Migrantes forçados, né? Estão fugindo da fome da África, estão fugindo perto de nós da Venezuela, do Haiti. O Brasil é só dos brasileiros, a Itália é só dos italianos, a Grécia é só dos gregos. Vamos receber estes refugiados dando tiros? Então voltamos à destinação universal dos bens. Deus deu a terra para toda a humanidade. Aliás, o Papa Francisco fala da terra, do trabalho. Exato. Eu creio que é muito importante, entende? Exatamente por isso a gente vai refletir sobre o povo de Deus. Ser povo de Deus é a única forma da gente se humanizar. Exatamente. Ou nos humanizamos porque somos povo de Deus, ou ficamos aí defendendo os nossos pequenos grupos, grupinhos, movimentos, isso e aquilo, entende? E aí vai a briga de poder, aí vai o tempo todo a competição, entende? E pronto, deixa de ser povo de Deus, então algum outro poderoso tomará conta e dominará a gente, né? Ou seja, eu acho que nós temos, né, Lina, que recuperar povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Eu acho que a pandemia até certo ponto ajudou a gente a pensar um pouco nisso, né? Eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que ajudar um ao outro. Ou nos ajudamos ou morremos todos. Né? Nesse sentido. Para a impressão, vou comprar a carne no açougueiro e vejo, olha, cestas básicas. Eu posso comprar a carne só para mim? Então, achei muito bonito. Um exemplo aqui em Aparecida, vai lá e também outros supermercados, vejo. Estou vendo, você vai comprar arroz e feijão, compra também para quem não tem. Para quem não tem, né? Nesse sentido, muito interessante. Até lembrando do Papa Francisco, agora há pouco,
Quase que podemos pensar assim, mas a partir de povo de Deus podemos entender isso. O Papa sai de Roma, podemos dizer assim, ele é o nosso chefe católico, e vai dialogar com os muçulmanos, na terra dos muçulmanos. Quase que podemos dizer, se fosse Jonas, né? Mas para que isso? Mas é exatamente, quer dizer, é a humanização. Já pensamos, não, Lino, se, por exemplo, se nós pudéssemos nos unir aos muçulmanos, assim, para buscar condições de vida para a humanidade, somar um pouco aí o petróleo, né, a riqueza deles, assim, como a nossa riqueza também, mas colocar isso a serviço da humanidade, acho que aí isso é ser povo de Deus, não é? E voltamos à história, porque ele chama Francisco. Então, ano de 1219, São Francisco entra num navio na cidade de Ancona e vai até o Egito para se encontrar com o sultão, numa época em que havia as cruzadas. E Francisco não concorda com as cruzadas. Mas, no lugar de gritar, dá o exemplo concreto. É possível o diálogo. E recebe a autorização por parte do sultão de enviar os seus frades, que estão lá até hoje, na Terra Santa, não para fazer um reino político, mas para ter a liberdade religiosa de ir na matriz da fé. Então, o Papa assume este nome Francisco e ele, 8 séculos depois, 800 anos depois, tem este encontro com os herdeiros, vamos dizer, do sultão da época, para mostrar que hoje o diálogo é possível. E eu tenho a impressão que isso, Francisco tem nos ajudado demais, não é mesmo? A gente voltar a esses primeiros capítulos da Constituição sobre a Igreja, a gente recordar, nós somos primeiramente povo de Deus, depois é que nós vamos ser, entende? Cristão dessa ou daquela denominação, ocupar esse ou aquele ministério ou encargo na igreja, essas coisas todas vêm no depois de ser povo de Deus, né? E que o documento Aparecida trouxe para nós aquela convocação bonita, né? Escute, vocês são todos discípulos e missionários de Jesus, já do batismo, vocês trazem essa marca. Esqueçam essas diferenças que faz um olhar para o outro de baixo para cima e lembra, você é discípulo missionário de Jesus, você é povo de Deus, essa é a dignidade fontal, básica de todos nós, né? E nesse sentido eu acho que também a gente tem que superar aquilo que muitas vezes ficam provocando em nós, né? Nós somos povo brasileiro, não existe isso, meu Deus do céu, existe um ser humano que está lutando, né? Alguns privilegiados muito bem, né? 2/3 lutando para poder ter uma certa garantia para o dia seguinte. Nós somos o povo de Deus, né? Mas o povo de Deus é também o haitiano, com as suas catástrofes tremendas. O povo de Deus são também esses coitados que estão agora passando dificuldades ali no Oriente, em tudo quanto é canto do mundo. É povo de Deus, é o ser humano, né? Eu acho que esses são aspectos que voltam para nós, porque Deus não quer nenhum ser humano sendo escravo de faraós, né? Por isso que eu digo, parece que são assim modelos que se repetem ao longo da história. A história se repete. Nada de novo debaixo do sol. Então, é essa Sagrada Escritura. E aqui entra, eu acho que Jesus, de uma forma imensa, né? E entra a figura de Maria. Porque Maria é tão bonito, né, Lino? Maria está no catolicismo, Maria está nos ortodoxos, Maria está em várias denominações cristãs, Maria está no islamismo, né? Presente no islamismo, né? Eu acho que essa questão de ter certa alergia para Nossa Senhora deve ser um coronavírus espiritual que atrapalha a sensibilidade, mas é muito importante, Maria é povo de Deus, né? E uma coisa bonita ao longo da história, que ela sempre foi povão. Desde Nossa Senhora Aparecida com os pescadores, Nossa Senhora de Guadalupe lá com os nativos, né? Ela é sempre povão, multidão, ela está junto daqueles filhos e filhas mais frágeis. Eu penso, não sei, na reza do terço, a ligação de Maria com o povo de Deus. A anunciação, o anjo anuncia para Maria que o projeto que começou com Davi vai se realizar nela. É o projeto do povo de Israel. Sim. Maria visita Isabel e no Cântico do Magnificat exalta toda a ação salvadora de Deus com o povo de Israel. Maria apresenta-se, escondida nasce Jesus, mas recebe a visita do primeiro povo com seus pastores. E apresenta Jesus, menino de 40 dias, participando das celebrações
religiosos do povo de Israel. Daí vamos para frente, pensamos, não sei, nas bodas de Caná. Graças à intervenção de Maria, os discípulos têm a fé em Jesus. É um momento alto na cruz. E no início do Pentecostes, Maria é estritamente ligada com a igreja. Então não podemos separar Maria do povo de Deus. Aliás, interessante, voltando ao Concílio Vaticano II, este mesmo documento sobre a igreja, que apresenta Maria como o grande modelo da igreja. Maria é virgem e mãe. A igreja também tem que encarnar em si mesma este grande ideal de Maria. Maria não é papisa, não é bispa. O que é Maria? Simplesmente Maria. Nós podemos dizer que é o modelo da igreja. Que não podemos dizer de nenhum santo de uma maneira perfeita, podemos dizer de Maria. Este que é a grande função de Maria na igreja. Isso eu acho que é importante para nós, né? E a gente quer que você que está acompanhando o programa, que você volte a cantar com gosto. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Não podemos nunca esquecer que nós somos povo de Deus. E somos povo, se somos de Deus, somos povo do mandamento do amor, somos povo da fraternidade, somos povo da partilha, somos povo da compaixão. Aí sim eu posso dizer, também sou teu povo, Senhor. Pois é, a gente vai continuar conversando sobre isso. Nós vamos ainda ter um outro programa para poder conversar, porque esse povo de Deus não existe sem uma aliança profunda com Deus. Então fique com Deus, agradeço aí ao Lino, entende tudo aquilo que traz para a gente. Domingo Sávio também, que se for folhear toda a Bíblia, a gente atravessa o dia conversando. E você, muito obrigado. Espero que tenha deixado você com o coração alegre, saber também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. E Maria segue à nossa frente. Eu acho que melhor, Maria segue no meio de nós, indicando o nosso caminho. Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida abençoe todos e cada um de vocês.